Fala turminha, do Inemar aqui, olha só. Nesse vídeo a gente vai entender o que a gente vai fazer essa semana nas ações americanas. Então a gente vai escolher aqui as ações que a gente vai trabalhar dentro do nosso modelo e naturalmente a gente vai procurar fazer o que? Encontrar bons papéis que estejam em uma tendência de alta e estejam em bons pontos onde a nossa relação de risco-retorno para fazer uma operação está favorável. Então vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela para tentar entender. Primeira coisa, o que a gente vai fazer, turma? A gente vai entrar lá no TradingView. Eu já falei disso algumas vezes e nós vamos fazer o que? Ir lá no nosso TradingView e nós vamos selecionar aqui, ó, rastreador, tá? Isso aqui é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar. Então a gente vai aqui em tradingview.com e naturalmente em produtos, rastreadores, ações, certo? O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de fazer o quê? Encontrar ações que estão em uma tendência de alta e estejam em bons pontos de entrada. Então, eu vou classificar aqui, ó, tem um filtro de classificação dos analistas aqui, ó, tendência de alta e alta forte. Seleciono esses dois aqui. E também eu coloco aqui uma média móvel onde os preços estejam acima da média móvel, certo? Então aqui eu coloco um filtro dizendo que eu quero que a média móvel de 50 períodos aqui esteja abaixo do preço, né? Então aqui eu tenho o preço e a média móvel está aqui embaixo, certo? E aqui eu coloquei um filtro onde eu quero fazer o que? O IFR me dá uma visão, turma, de encontrar ativos que estejam com o preço barato em relação ao momento presente. Esse é um ponto muito importante que a gente vai conversar um pouquinho aqui para entender quais são esses ativos, certo? E aí eu venho aqui e quero pegar todos os ativos que estão abaixo de 50, certo? E aí eu tenho uma série de ativos aqui que ele me traz, tá? Então eu vou fazendo o que? Eu coloco aqui uma perspectiva para entender o gráfico e aí eu vou olhando aqui o gráfico para ver o que me chama atenção, certo? E assim que eu encontro algum aqui que me chama atenção, eu coloco um gráfico aqui um pouco mais longo, um mês, eu vou olhando. E aí, conforme eu for encontrando aqui os ativos, eu vou abrindo o gráfico para olhar um a um no detalhe. Eu já separei aqui os ativos que nós vamos trabalhar nessa semana. Então são 5 ativos, lembrando que sempre vamos trabalhar 5 ativos. Então eu vou pegar o nosso capital e nós vamos dividir esse capital em 5 e aí, naturalmente, cada pessoa que utiliza o modelo vai dividir da forma como achar mais conveniente, né? A gente tem pessoas que utilizam o Copy Invest que vai refletir automaticamente na sua conta. Então, a partir do momento que a gente fizer as operações, que eu fizer as operações aqui na minha conta, ela vai replicar automaticamente para todo mundo. Então, eu vou passar aqui quais são os ativos que a gente vai entender e também o que o mercado está fazendo para a gente poder entender aqui a relação de risco e retorno de todos os ativos que a gente vai trabalhar nessa semana, tá certo? Primeira coisa aqui, ó, eu vou dar uma olhada no que o próprio S&P está fazendo, certo? Então, eu abro o gráfico aqui do S&P. Agora aqui, ó, são 3 da tarde, aqui da segunda-feira, dia 10, né? O que eu estou vendo aqui, tá? O S&P hoje subindo praticamente aqui 0,68%, né? O S&P ele vem aqui, turma, trabalhando, né? A gente olha aqui um gráfico mais longo, né? A gente pegar aqui um gráfico diário, olhar um pouquinho para trás aqui, ó, a gente vê o S&P subindo para caramba. Deixa eu fechar isso aqui. A gente está falando aqui de uma alta considerável desde novembro, quando ele cruzou a média de 50 para cima aqui, ó. Está falando de quase 40% de alta, né? 38% de alta. Isso aqui é muita coisa. Claro que tem altos e baixos aqui no meio, né? Mas o que a gente está entendendo agora aqui, ó? Vamos olhar o momento presente. O S&P, ele fez uma máxima histórica aqui nessa região dos 66.112, certo? Essa aqui é a região da alta histórica, certo? Então ele testou uma vez, testou 2 vezes, ele consolidou nessa região aqui, então ele veio aqui, depois dessa alta aqui, os vendedores bateram com força, derrubaram ele aqui praticamente 3%, mas, toda a vida, entretanto, o que nós temos aqui é o seguinte, né? Nós temos um mercado onde os compradores estão defendendo essa região, né? Então, se nós olharmos aqui o IFR, né? O IFR está aqui, ó, na casa dos 50, 55. E no momento que ele esteve lá nessa alta, quando ele bateu na alta histórica dos 61,16, ele estava lá na casa dos 64. Então, ele está no momento em que
Temos espaço para continuar subindo, sim, ou seja, o IFR, se a gente olhar o IFR, a gente tem espaço para subir acima dos 64, ele buscar eventualmente a região dos 68, dos 70, que é onde ele estava trabalhando aqui na máxima histórica. Depois ele veio, trabalhou de novo, IFR um pouco mais baixo. Então, se nós pensarmos, nós temos fôlego para romper essa máxima. Douglas vai romper? Não sei, mas a gente vem vendo o mercado americano seguindo forte, né? Muito forte. Como é que a gente trabalha no mercado assim, né, turma? A gente sempre vai ter um stop nas nossas operações. Então, se nós entrarmos agora no mercado, nas ações que nós escolhemos aqui, e nós, eventualmente, o mercado, a gente fez uma entrada e o mercado ele não continuou subindo, a gente tem um stop para proteger o nosso capital. Esse é um ponto mais importante de todos. Então, é a gente proteger o nosso capital para garantir que, se o mercado não for na direção que nós esperamos, a gente vai ter o menor risco possível, certo? Estopando a operação, saindo da operação e esperando novamente um ponto de entrada, certo? Primeira coisa que antes de entrar no detalhe das ações que a gente vai trabalhar especificamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Um ponto importante é a gente fugir de ações que eventualmente estejam em regiões de topo. Douglas, como que a gente pode identificar isso, né? Dá uma olhada aqui, ó, nessa ação do Walmart aqui, ó, turma. Olha só. O que eu quero que você comece a pensar? Se você quer se tornar um investidor que é inteligente a ponto de fazer o seu dinheiro crescer, se você é um investidor que, poxa, quer surfar movimentações de preço, quer fazer o teu dinheiro crescer, você quer correr riscos cada vez menores, deixa eu botar a minha imagem um pouquinho para cá, para a gente poder olhar isso aqui. Se você quer correr riscos controlados no mercado e você quer fazer o seu dinheiro crescer, o que você vai procurar? Você vai procurar fazer operações em regiões de preço onde o risco é mais favorável para você. Veja o seguinte, o Walmart tá aqui, pô, tá subindo para caramba, né? A gente pensar aqui, ó, nos últimos 12 meses, vamos pegar aqui, ó, março, vamos pegar aqui de novembro, janeiro de 2024 até hoje, o Walmart está subindo aí praticamente 100%, né? Uma empresa do tamanho do Walmart duplicou de tamanho na bolsa, né? Só que tem um detalhe, ela pode continuar subindo ou em algum momento ela pode fazer uma correção mais profunda. Então, o que é mais inteligente você fazer? Esperar que o preço esteja numa região mais barata em relação ao preço atual. O que a gente usa aqui? A gente usa uma média de 50 períodos. Eu gosto de utilizar uma média de 50 períodos ou eventualmente uma média de 20 períodos para nos dar uma direção e nos mostrar aqui, ó, uma média de 50 períodos, nos mostrar aqui, ó, onde o preço está em relação a essa média. E aí, turma, veja que o que ele nos mostra? Que nós estamos longe da média. Então, se nós eventualmente comprarmos aqui, deixa eu pegar aqui, colocar de volta o IFR, que ele saiu aqui, nós vamos simplesmente, deixa eu tirar ele aqui, se nós vermos aqui o IFR, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está extremamente sobrecomprado, certo? Então ele está na região aqui, ó, acima de 70. A gente está olhando o IFR de 14 períodos aqui no gráfico diário e ele, puxa, está extremamente esticado. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer compras, entrar em operações quando o IFR está mais baixo, abaixo de 50 ou abaixo de 30 eventualmente. E aí, se nós pudéssemos ter feito uma entrada nesta região aqui, a gente estaria surfando essa movimentação. Mas agora ele está extremamente esticado. Então, o que eu faria? No caso de Walmart, eu esperaria ele fazer uma correção aqui para próximo da média, certo? Porque se eu entrar agora e ele começar a fazer uma correção, a gente está falando aqui de eventualmente uma correção de 8% até a média. Então, é muito importante a gente entender essa relação de risco-retorno, quando faz sentido a gente entrar numa operação, certo? Veja, um outro exemplo aqui, ó, é a Netflix também, né? A Netflix, pô, ela vem subindo, ela foi dando oportunidades. Veja aqui, ó, que interessante aqui, ó, em agosto de 2024, ela estava com o IFR extremamente baixo,
Ela estava lá com o IFR abaixo de 30. Aqui nesse momento, aqui em janeiro desse ano, ó, em janeiro aqui, ó, mês de janeiro, olha só que interessante. Daqui até aqui teve uma alta de 22%. Então veja, é muito mais inteligente a gente procurar ativos que estão numa tendência de alta e dentro dessa tendência de alta tentar comprar os recuos. É isso que a gente faz, tá, turma? É isso que, se você fizer isso repetidamente, você consegue fazer dinheiro, certo? Evitar ciladas de comprar os ativos mais caros. Então, como o mercado americano tem inúmeras oportunidades, a gente vai esperar Netflix ou eventualmente Walmart chegar em bons pontos de compra, né? Depois que ele fez uma movimentação, faz uma correção, aí a gente vai entrar, tá certo? Então vamos lá. Quais são os ativos que eu selecionei para essa semana? São 5, tá? Então, o primeiro é esse cara aqui, ó, é o banco, tá? Sumitomo Mitsui Financial Group. Esse cara aqui, turma, então já vamos olhar o gráfico dele aqui. Microsoft também, eu vou explicar cada um deles aqui, ó, de por que eu escolhi eles, tá? Microsoft, Coinbase, Amazon, deixa eu ver aqui qual a outra que nós selecionamos. E a outra aqui, ó, a Louis Vuitton, tá? Então, por que a Louis Vuitton, tá? Isso aqui é um ponto importante. A Louis Vuitton, ela não está exatamente dentro do critério que eu mais gosto, que é uma tendência de alta. Porém, ela começou aqui, ó, em dezembro e janeiro, ela deu um tiro para cima aqui, ó, de 20%. E aí tem um detalhe que a gente começa a observar. Olha o IFR, onde é que ele está? 49. Só que olha, hoje ela está fazendo uma leve alta de 0,65. E olha onde exatamente ela está. Dentro dessa região aqui, ó, bem onde ele encontrou aqui, fez um gap de fuga, né? Dentro dessa região aqui, ela abriu um gap aqui em cima muito forte, considerando essa região aqui como uma possível região de suporte. Então, o IFR nesse nível de preço aqui e ela nesse nível de preço aqui, faz bastante sentido nós entrarmos com um stop relativamente curto aqui de menos de 5%, né? A gente poderia pensar num stop nessa região aqui, abaixo da média, né? Se nós pensarmos aqui um stop de praticamente 6, 5, 5,70, o meu stop vai ficar justamente nessa região aqui, abaixo desse dia aqui, tá? Então, um stop de 7%, eventualmente caso o mercado não volte a subir, para uma relação, turma, extremamente favorável aqui de 12, a gente vai buscar um alvo aqui, ó, de pelo menos o último topo recente, e aí estando ela movimentando aqui, fazendo a movimentação dela de alta e eventualmente ela buscar o seu topo histórico aqui, a gente está falando de 34% de alta, certo? O que é bem interessante, certo? O que é bem interessante. Então eu gosto de olhar esse tipo de assimetria também, tá, turma? Então quando a gente começa a olhar aqui para os papéis, a gente começa a procurar esse tipo de coisa interessante. Vamos dar uma olhada como é que ela está aqui, ó, no gráfico semanal, para vocês entenderem aqui, ó. Olha que interessante, tá? Olha que interessante o gráfico semanal dela aqui, ó. Bonitinho. Se nós entrarmos nessa região aqui, buscar essa região de alta aqui, faz bastante sentido, certo? Então, claro que o ideal eventualmente seria nós termos entrado nessa região, mas não está errado nós pensarmos em entrar aqui, buscar aqui 12 e depois surfar até aqui, se nós conseguirmos e ela conseguir engatar uma movimentação de alta aqui, o que me parece fazer bastante sentido, certo? O que me parece fazer bastante sentido. Então, essa é a quinta ação, certo? Então, vamos olhar aqui também o gráfico dela, aqui, da Sumitomo, certo? A Sumitomo tá com o IFR aqui abaixo de 47, nós estamos aqui. Então, o nosso stop aqui é um stop bem pequeno, de praticamente 4%. Então, entrando aqui, a gente busca praticamente aqui, ó, 5% de alvo inicial, certo? E depois nós buscamos aqui, ó, a romper a máxima, né? Se ele for embora aqui, a gente pode eventualmente surfar uma possível movimentação mais prolongada de alta. E se o mercado derreter aqui, voltar aqui, a gente tem um stop de menos de 5%, 4%. Então, a gente vai fazer essa entrada aqui e se o mercado
perder essa região aqui, a gente sai com um stop bem pequenininho, certo? Microsoft, o que a gente vai fazer aqui, ó? Microsoft, turma, ela vem, turma, numa movimentação de alta desde o ano passado, certo? Se nós olharmos aqui o gráfico, ela vem numa movimentação desde aqui a 2023, tá? Ela vem numa movimentação aqui, subiu 30, chegou a bater 44, veio. Só que o que que ela está fazendo aqui, ó, recentemente? A gente olhar aqui o gráfico diário, vamos colocar aqui o gráfico semanal para a gente conseguir enxergar melhor. O que que ela vem fazendo aqui? Ela está dentro de uma consolidação, né? Como é que a gente trabalha uma consolidação? A gente vai pegar o gráfico diário, né, turma? A gente vai olhar o seguinte. Eu quero, já que ela está dentro de uma região de um caixote, vamos desenhar isso aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor. O que que eu quero tentar fazer? Eu quero tentar comprar regiões de preço o mais barato possível e vender o mais caro possível, certo? Então, como que a gente faz isso, né, turma? A gente simplesmente vai tentar fazer compras nas regiões de preço mais barato, certo? Então, ele está numa possível região, certo? Está numa possível região. IFR interessante, abaixo dos 40, certo? Para, caso nós consigamos fazer dinheiro com essa operação, buscar aqui uma alta de aproximadamente 8%, primeiro alvo, depois 10% e eventualmente no topo desse caixote aqui, 12, quase 13%, certo? Onde é que está meu stop aqui? Aqui embaixo, certo? Aqui embaixo, um stop de 6%, certo? Então, é bem interessante, é um ponto bem interessante e um risco bastante interessante também, certo? Então, essa aqui faz todo sentido. Agora aqui, ó, Coinbase também um ponto interessantíssimo, certo? Um ponto interessantíssimo de entrada, porque IFR também abaixo dos 40, ela está numa movimentação de alta, né, turma? Se nós olharmos aqui, ó, ela vem numa movimentação de alta. Agora, consolidada aqui dentro, certo? Mas tem um detalhe aqui, né? A gente começa a entender algumas coisas aqui, ó. Quando a gente olha e ela está como, deixa eu pegar aqui e desenhar isso aqui, ó. A gente pega aqui, ó, e ela está fazendo o quê? Dentro de uma movimentação de um possível retângulo, um possível triângulo, né, turma? Então, o que que a gente começa a olhar? Aqui, ó, uma linha horizontal aqui, certo? Então, ela está dentro de um triângulo, certo? Se nós conseguirmos fazer uma entrada aqui e ela começar a trabalhar, trabalhando aqui dentro e romper aqui, ó, ela pode buscar essa região aqui em cima. Então, nós temos um espaço interessante aqui para ela, certo? E notem, ela vem trabalhando aqui, ó, muito consolidada aqui. Então, é mais uma ação que faz sentido, porque o risco dela é bem interessante, certo? Nós temos um potencial aqui de eventualmente buscar a última máxima aqui recente de 9% e a máxima histórica aqui, ó, de 25%. Onde é que está o meu stop? Se eu entrar aqui e o mercado afundar, onde é que nós vamos sair aqui? Nós temos aqui, ó, se nós quisermos ser mais conservadores, um stop de 13% eu acho meio caro. Mas aqui, turma, um stop de 3% faz bastante sentido, certo? Então, esse vai ser o nosso stop aqui nela. Se nós entrarmos e o mercado não continuar, nós vamos estopar ela nessa região aqui, certo? E parece um trade bem favorável. E também a nossa queridinha Amazon aqui, né? A Amazon está num ponto muito interessante, né? Movimentação de alta clara, né? Nós temos aqui, ó, fundo, fundo, fundo mais alto, fundo, veio, respeitou aqui. Temos um topo, temos um fundo e hoje ela está subindo. Se nós entrarmos nela aqui, nós temos, turma, uma possível alta aqui de 4% até o topo anterior. E esse topo anterior aqui é o topo histórico, certo? De Amazon. Então, olha que interessante, turma. Nós temos uma região bem favorável para a gente poder pensar em trabalhar. Agora, Douglas, e se nós comprarmos aqui e ela descer? Nós temos um stop aqui embaixo de 2,65%, certo?
2,65%, se nós notarmos aqui, ó, nós estamos colocando o nosso stop abaixo desse candle aqui do dia 27 de janeiro, certo? Que foi um candle extremamente forte, foi um candle muito forte e está inclusive em cima da nossa média móvel de 50 períodos. Então, nós podemos considerar que nós estamos fazendo uma compra de Amazon aqui com um risco muito controlado e, inclusive, se nós olharmos o IFR nesses níveis onde nós estamos na casa dos 45, né, dos casos dos 48, 50, aqui quando a Amazon nos deu uma oportunidade parecida aqui, ela subiu aproximadamente 10%, mais de 10%, 10,95%. Então, me parece uma relação de risco-retorno bem favorável. Então, essas são as empresas que a gente vai trabalhar. Vamos para a ferramenta agora. Eu já estou na minha VM aqui, já selecionei as empresas aqui, certo? Aqui a Louis Vuitton. Aqui na Active Trades ela tem o ticker MC.FR, tá? Então a gente vai colocar ela aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as configurações aqui, bonitinho, mercado à vista. O que eu vou fazer aqui? Mercado à vista, essa conta tem $1.000, né? Então nós vamos trabalhar com 5 ações e eu já vou fazer a entrada agora, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar $200 aqui, ó. Então o valor financeiro, $200 aqui, ó. Alvo inicial. Para a Louis Vuitton, nós vamos trabalhar com um alvo de quanto? Nós vamos trabalhar para ela com um alvo de pelo menos 11% aqui, ó. 11, 10,65. Vamos colocar um alvo inicial aqui na casa dos 13%, certo? Para a gente ser bem arrojado nessa operação aqui, visto que faz bastante sentido nós buscarmos esse topo anterior aqui na Louis Vuitton, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, nela já 11% de movimentação aqui para buscar. Então aqui, ó, o meu alvo inicial 11%, certo? E aqui, alvo do preço médio, eu vou deixar 11% também, porque nós vamos fazer uma entrada aqui diretamente. Aqui eu vou colocar o Magic Number aqui, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí, muito bem, eu já vou fazer o que? Eu vou dar um OK aqui e ela vai carregar aqui. Então ele já carregou aqui. Vamos então vir aqui e clicar em comprar lindamente aqui no gráfico. E aí eu digo que sim, eu quero fazer a compra. Agora aqui eu não consegui fazer a compra porque o mercado da Bolsa da França está fechado nesse momento. Então a gente vai fazer as compras dos ativos que já, né, do mercado americano que está aberto. Então lembrando que a gente pode fazer as operações aqui em vários mercados. Então a gente não trabalha só com ações americanas. Isso é o mais interessante. A gente pode fazer operações aqui em diferentes mercados. Então veja a importância de você trabalhar com uma corretora global que te dá essa tranquilidade de você poder fazer esse tipo de coisa, tá? Então vamos para nossa segunda aqui, a SMFG. Então a gente vai buscar $200 também, alvo aqui de 5% inicialmente, a gente vai buscar aqui. Vamos trabalhar aqui 5% aqui. E nós vamos fazer o que? Nós vamos vir aqui e nós vamos colocar o Magic Number aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E nós vamos clicar em OK aqui, ó. Simples assim. Cada vista bonitinho. E agora, lindamente, clicar em comprar. E agora configurando aqui também já para Microsoft. Muito bem. Bora dar um OK aqui. Muito bem, vamos buscar 15% de alvo inicial aqui. E agora também vamos comprar ela aqui. E já comprou aqui. Microsoft, ou seja, 0,48, né? Então, 0,48 vezes o preço, né? Então, a gente está comprando $200 aqui. Ela comprou aqui 0,48. Então, se a gente pegar uma continha de padeiro aqui, vamos lá, deixa eu pegar uma continha de padeiro. $200 dividido pelo preço, 412,680. 680, está comprando 0,48, né?
Isso aqui, graças a justamente você comprar um pedacinho, tá? Então, cada pessoa vai ter a compra realizada na sua conta de acordo com o seu próprio capital, tá certo? Agora, vamos aqui para Amazon. Bonitinha. E também, então, $200 aqui. Muito bem. Mercado à vista. Aqui. Está falando de Amazon aqui também. Vamos ver quanto que a gente vai buscar de Amazon aqui. Muito bem, hein? Amazon a gente está buscando aqui inicialmente 4. Vamos colocar um alvo de 4% aqui inicialmente para a gente já começar a trabalhar ela aqui, tá? Então, 4%. Muito bem, muito bem. Vamos pegar aqui alvo do meu preço médio aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui. E já vamos fazer a compra aqui, bonitinho. E já comprou aqui também. 0,85 de Amazon. Vamos para Coinbase aqui, ó. Vamos lá. Já vamos trabalhar aqui também com alvinho de 5% aqui inicialmente. E também já entramos aqui com mais $200 aqui. 0,71. Então, aqui estão as empresas que nós vamos trabalhar essa semana. 1, 2, 3, 4, 5 empresas que nós vamos trabalhar essa semana aqui. Ou melhor, 4, né? Falta aqui a Louis Vuitton, que o mercado francês, a bolsa francesa está fechada nesse momento da tarde. A gente vai entrar nela amanhã, certo? Então, turminha, é isso que nós vamos fazer essa semana. Vamos ficar de olho, vamos entender ali quais dessas ações vão bater no nosso alvo, vamos entender ali quais eventualmente vão ficar mais lateralizadas e não vão ao encontro do nosso alvo ou eventualmente vão dar o nosso stop. Então, isso é o que nós vamos trabalhar essa semana no mercado de ações. Vejo você no próximo vídeo.